Aqui estamos nós, aproveitando as férias para responder aí a galera que manda aqui as perguntas. Tô pegando o dia só para isso. E aí eu já faço uns vídeos, vou tentar fazer um vídeo mais rápido que o último. O último ficou um pouquinho longo, galera, mas tem muita informação importante falando da realidade do Brasil. Por que que eu não voltaria para o Brasil diante da condição que o menino sugeriu no comentário dele, né? Que era uma condição muito boa e mesmo com aquelas condições, por que que eu não voltaria? Então vou deixar aqui no card, dá uma olhada nesse vídeo, ficou longo, assiste aí em parcelas, mas vale a pena porque tem muita informação legal, tanto sobre o Brasil quanto sobre aqui a Inglaterra, sobre a realidade. E lembrando que eu estou sendo realista, não estou sendo pessimista, e eu sempre penso positivo e quero que o melhor aconteça e também vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Mas também eu tenho que também ver a realidade e ver o que está acontecendo aqui. Espero que essa realidade tenha uma quebra e mude. A Raquel Caldas, que deixou um comentário aqui pra gente, ela mandou uma sugestão. Sugestão de vídeo: Irlanda versus UK. Sua opinião. Após alguns anos vivendo no Reino Unido, se tivesse que migrar hoje, com a sua experiência que você tem nesses dois países, qual escolheria? Apesar de que tem a cidadania europeia, Suíça, Alemanha, Portugal e também outras ótimas opções. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. A Suíça, cara, ela é um negócio meio complexo aqui. Eu tenho uma amiga que ela era brasileira, casada com um irlandês. E eu acho que eu já contei isso aqui em algum vídeo aí pra trás, não vou deixar aqui no card porque eu nem lembro qual vídeo que é, e tem mais de 700 aí, galera. Então assistam os vídeos, por mais que alguns sejam sem muita qualidade, o conteúdo, a informação é boa. Ela trabalhava na mesma empresa que eu lá na Irlanda, né, no mesmo escritório, e ela foi transferida para a Suíça. Só que ele era irlandês, ele era músico, não era hippie louco, vida louca não, o cara era músico clássico, né, dava aula em faculdade e tudo mais, e ele quis mudar com ela. Só que, cara, para ele mudar foi um puta de um trampo, cara, não foi tão fácil. Ou seja, ele tinha cidadania, ele era um cidadão irlandês, nascido na Irlanda, passaporte europeu, né? Porque o passaporte dele é válido na Europa, porque o passaporte europeu em si não existe, existe passaportes europeus, né? E ele tinha um desses passaportes europeus, que é o da Irlanda. E, cara, para ele entrar lá foi um puta de um sacrifício, mesmo sendo casado com uma pessoa que conseguiu uma transferência para lá. Ou seja, no final ele conseguiu, mas, cara, eles ficaram nesse perrengue aí quase um ano. Ele teve que ficar alguns meses na Irlanda e ela lá. Foi bem complicado. Então pesquisem direito essa questão da Suíça. Já para os outros é tudo tranquilo, tá tudo liberado. Ou seja, mais uma informação boa para vocês. Mas lógico, conheço muita gente, vejo também aqui na internet vídeos de muita gente que conseguiu ir. Então não sei qual é o processo hoje para ir para a Suíça, né? Talvez tenha facilitado um pouco. Eu tô falando aqui de 2010, cara, quando eu saí de lá. E ela também. Então, né, deve ter mudado alguma coisa, não é possível, né, que não melhorou nada. Mas aí que tá, a experiência que eu tenho hoje, essa pergunta ela é bem difícil, cara, porque a experiência que eu tenho hoje, ela só se deu devido a tudo que eu vivi. Se eu não tivesse vivido essas experiências, talvez eu tivesse ainda feito a mesma coisa, né, porque eu não viria ilegal de jeito nenhum, como eu voltei pro Brasil. Eu podia ficar mais 2 anos na Irlanda, mas eu decidi voltar antes, já falei os motivos aqui 1000 vezes. Eu voltei pro Brasil e não voltaria para cá se eu não tivesse casado com a Camila e ela não tivesse a cidadania portuguesa, que agora eu também estou apto até as duas, né? Eu posso ter a portuguesa e ainda posso ter a inglesa, né? Só que eu falo, para que eu vou gastar esse dinheiro se eu já posso entrar e sair, né? Já tenho a minha definição de que eu posso viver aqui para sempre. Gastar um dinheiro que não precisa só para ter o passaportinho para mostrar para vocês. Talvez em algum momento eu faça, mas não é prioridade agora. Uma vez que você já tá legal com documentação, qual a diferença de ter um papel que fala que eu posso viver aqui para sempre e ter outro papelzinho, uma carteirinha que fale que eu posso viver aqui para sempre? Então dá na mesma, né? Mas pelo status, pelo prazer pessoal de falar eu consegui. Só que eu não quero gastar essa grana que, pô, cara, 1,5 barão aí, eu faço o meu shed aqui atrás e já livro um problema da minha vida, né? E o passaporte vai ficar guardado e vai vencer a cada 5 anos que eu vou ter que pagar para renovar. Fora ter que ter o brasileiro. Então talvez eu tire só o português, porque aí na Inglaterra eu já posso viver e aí eu teria o europeu para eu viver para a Europa, já que a gente não faz mais parte da Europa. Para você ver como as prioridades mudam conforme o que acontece. A minha prioridade era pegar o daqui, porque o daqui ia me dar a possibilidade geral. Agora que já não tem mais dessa, caso dê uma crise monstra aqui, Deus o livre, eu não vou ter eu tenho a opção de sair porque eu sou casado com a Camila, de novo. E eu queria ter a minha, de falar, não, eu posso ir para qualquer lugar. Então talvez eu tire só o passaporte português agora. Até porque ele é mais barato. Mas como eu ia falando, essa pergunta ela é bem complexa, né? Porque tem essa questão da experiência. Mas, cara, hoje por hoje, digamos assim, sem experiência nenhuma, eu tenho que sair. Eu preferiria, como eu gosto muito da Europa, da Europa, história das guerras, infelizmente aconteceram, mas eu gosto de estudar e entender por que tudo aquilo aconteceu, eu pegaria algum país da Europa.
Mas entre Irlanda e Inglaterra, hoje por hoje, sem experiência nenhuma, eu iria para a Irlanda, né? Até porque seria mais fácil de entrar, mais fácil de se desenvolver. Talvez não seja mais fácil de você comprar uma casa, porque é um país menor, tem muito mais procura do que demanda, e aí o preço vai lá em cima, né? Que nem os aluguéis. Aluguéis em Londres é o olho da cara. Casa em Londres é o olho da cara. Aqui também já tá ficando bem caro. A cidade que eu moro é a mais cara da região. Tem York, depois mais cara é a nossa, e as outras já são bem mais baratas, só que às vezes também tá no meio do nada, que eu já falei aqui, né? Você não tem nada, não tem um mercado, não tem nada para você ir. Então eu acho que eu iria para Irlanda, cara. Sem experiência nenhuma. Não tivesse a questão do Brexit, eu tivesse o passaporte inglês, né, ou a condição, talvez eu viesse para Inglaterra. Eu tentaria o esquema que eu já falei aqui no primeiro vídeo desse ano. Eu acho que eu tentaria esse esquema de usar a minha profissão para tentar conseguir um emprego. Porque é possível, gente. Como eu já falei aqui, tem muita gente que eu conheço, pelo menos de 10 que eu conheço, 5 vieram com trabalho direto do Brasil ou conseguiram trabalho aqui. Eu conheço gente que estava nos Estados Unidos e conseguiu trabalho na Europa. Então, é muito relativo. Mas eu acho que eu tentaria os dois ao mesmo tempo. E aí, nessa de tentar os dois, você começa a ver qual que é o mais fácil e você vai ter informação suficiente dos dois. Porque se você tenta só um, se mata, se esforça e algo dá errado e você não consegue, pouca gente vai ter a motivação de tentar tudo de novo no outro que supostamente é mais difícil, que seria a Inglaterra por causa da questão do Brexit. Então, eu acho que eu ia fazendo um pouquinho de cada um de cada lado, e o que fosse mais fácil e que eu visse que, ó, esse aqui tá andando melhor, esse aqui vai. Aí eu focava um pouco mais nesse e tentaria. Mas se eu realmente tivesse a vontade de sair, quero sair de qualquer jeito, eu acho que eu tentaria nos 3, cara. Pesquisando, né? Porque tem muita agência de viagens, agência de intercâmbio e tudo mais hoje em dia, para quem tá começando, né? Agências de emprego, que você pode mandar seu currículo e tentar no mundo inteiro, gente. O mundo tá globalizado e existe chance para todo mundo. Mas é isso aí, essa foi a minha opinião. Eu acho que eu ia tentando os dois. O que eu visse que tá mais bem encaminhado e mais fácil é o que eu focaria. Mas se puder tentar 3, cara, tenta Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, que é show, cara. Todo mundo fala que Nova Zelândia tem tudo, cara. É paraíso pequeno, né? O Brasil é um paraíso gigante que dificulta a gente acessar os lugares, né? E tem a questão financeira que fica cara. Lá não, se tá num lugar pequeno que faz tudo. A Irlanda é outro, que você consegue. Eu dei a volta na Irlanda em 3 dias de carro, lógico, não foi perfeita, não foi parando muito, apreciando os lugares, mas peguei um carro num fim de semana e falei, vamos nessa, vamos. E fizemos. Mas eu acho que é isso. Sem experiência nenhuma, eu iria pro mais fácil, né? Ou Irlanda ou Nova Zelândia, algum que aceitasse a condição. Se você conseguir um emprego, qualquer um vai ter o mesmo nível. Entendeu? Se você conseguir um emprego aqui na Inglaterra e tiver o B1, como eu falei, e fizer a provinha do CELT, aí você já está no nível, você já consegue entrar tranquilo, mesmo sem ter o passaporte inglês, mesmo sem ter o passaporte europeu, né? Isso eu falei no primeiro vídeo, vou deixar aqui no card. E aí você tem essas opções. Sem experiência nenhuma, Irlanda. Com a experiência que eu tenho hoje, eu tentaria uns 2 ou 3 juntos. E aí eu escolheria o que está o caminho mais fácil de ir, que eu vejo que está conseguindo financeiramente, porque aí são vários fatores que pesam. Por exemplo, às vezes para vir para a Inglaterra você vai gastar muito mais, ou vai gastar muito menos se você conseguir um emprego. Então tem tudo isso que você vai pesando no caminho. Mas para pesar no caminho você tem que pegar a experiência. Com a experiência que eu tenho hoje, eu ia tentar os dois ao mesmo tempo, e o que tivesse mais fácil, eu iria. Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta, espero ter ajudado com as informações que a gente deixou nesse vídeo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais, gente. Valeu!